Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje eu trago um texto do dia 27 de abril de 2023 e o título é Seu Guru. Se tem algo que demoramos para entender é o fato de que idolatrias são ilusões. Tanto se buscam as respostas ao nosso redor através de mentores, líderes e gurus, que na verdade estão trilhando, assim como nós, o caminho evolutivo. Podemos e até devemos, em alguns momentos, buscar auxílio, contudo, conscientes de que as respostas se encontram dentro de nós. Precisamos compreender que aqui estamos para também contribuir. Afinal, todos nascemos com uma centelha divina, somos parte da fonte e por isso trazemos intrinsecamente algum dom de acolhimento. Seja através da palavra, da escrita, da escuta, do abraço, do olhar e tantas diversas formas de amparar. Crescemos através da troca. Não há receita e muito menos uma fórmula de como se deve pensar ou proceder. Cada um escolhe o caminho de acordo com o que ressoa e sintoniza com suas necessidades e energia. O crescimento é de dentro para fora e, portanto, individual. Todos desempenham papéis importantes nesse momento, em setores distintos. Criamos o hábito de padronizar e catalogar comportamentos como se somente quem age de determinada forma se enquadra nesse ou naquele personagem. Até mesmo no meio espiritual, estamos vendo acontecer essa cobrança, a padronização de como se deve proceder, pensar, sentir, vibrar e tantas fórmulas mais. Isso acaba por levar temor e tristeza aos que não conseguem se encaixar em tantos moldes. Esquecem que o que buscamos é o equilíbrio, o caminho do meio. Os extremos podem nos levar ao fanatismo. Não há verdadeira paz se nos isolamos do mundo ao redor para não nos desequilibrarmos. Isso é fuga. E também não podemos nos colocar no meio de toda sorte de conflitos como se fôssemos os salvadores do mundo. O trabalho é observar, contribuir no que for possível e trazer à tona a luz que existe dentro de cada um. A luz que nos mantém confiantes, independente do que esteja acontecendo ao redor. Esse é o trabalho, esse é o grande trabalho, encontrar a verdade dentro de nós mesmos, nos permitindo trabalhar as sombras que ainda existem e que somente se expõem através das vivências e enfrentamentos diários. E que oportunidade incrível estamos tendo para limpar todo resquício de medo, intolerância, arrogância, egoísmo e todas as máculas que ainda resistem em nossas almas. Miremos o exemplo da flor de lótus, que, embora cresça em meio a águas lodosas, floresce divinamente, pois sua essência é puramente bela. Isso nos mostra que o caminho para a purificação é totalmente possível, mesmo em meio às impurezas mundanas. A lição é ter mente e coração abertos e dispostos a aprender, ouvir, refletir, filtrar e observar o que nos impulsiona para o próximo passo. Afinal, somente nós conhecemos o nosso universo interior, nossas emoções e intenções, e justamente por essa razão, cada caminho é caminho. Tenhamos a certeza de que possuímos as ferramentas e todas as condições para concluir essa jornada e tudo está dentro. Apenas silencie e ouça o guru, que fala através do seu coração. Esse texto eu escrevi em 2023, né? Porque, assim, a partir de 2020, assim, que eu comecei a acompanhar muitos canais que falavam de espiritualidade, eu comecei a perceber que alguns espiritualistas, eles criavam, assim, fórmulas para você, vamos dizer, ascender, né, junto à evolução planetária. Então, você tem que vibrar dessa forma, você tem que não fazer isso, você não tem que fazer aquilo. E não existe fórmula, porque cada um
tem a sua jornada, a sua forma, né, de acessar essas energias. E muitas vezes você também, a gente está aqui ainda em aprendizado. Então é importante que a gente não perca as oportunidades de aprender, né, as lições que nos chegam diariamente. Então, se a gente se isola do mundo, porque nós já entendemos que muitas coisas aqui nesse planeta, no mundo em que nós vivemos, são distrações para nos desviarem da nossa verdadeira jornada, da nossa missão aqui, né? Nossa missão de vida, nossa missão evolutiva. Mas, por outro lado, se a gente se isolar de tudo o que acontece, a gente corre o grande risco de perder as oportunidades de aprendizado que surgem. Então, a nossa caminhada aqui é justamente através dos desafios ir nos fortalecendo espiritualmente, emocionalmente, para conseguir, mesmo em meio a todo esse caos, enxergar o lado positivo, porque tudo tem um lado positivo e um lado negativo, tudo. Nós mesmos, nós somos luz e sombra, a gente está aqui e a gente ainda tem muita coisa para trabalhar. Se a gente parar para nos analisarmos com honestidade, com sinceridade, a gente vai perceber que a gente ainda tem muita aresta para parar. A gente tem muita coisa para aprender, a gente tem muita sombra para limpar. E isso faz parte do nosso aprendizado. Então, não é algo negativo a gente ter ainda algumas coisas que não são assim, sentimentos e emoções benevolentes. A gente está aqui para aprender e para reverter isso. Mas a partir do momento que a gente toma consciência dessas coisas que a gente ainda precisa trabalhar, ou então assim, a pessoa ainda tem alguns momentos de raiva, de ódio, de inveja, às vezes de vingança, de desejar o mal para alguém que realmente a gente está vendo aí muitas situações difíceis da gente assimilar, pessoas realmente cruéis. É natural que às vezes a gente deseje, né, algo ruim para essa pessoa, mas a gente tem que trabalhar isso na gente, porque independente do que essas pessoas fizerem, o que a gente tem que desejar? Que seja feita a justiça. Não algo ruim, não a vingança, não que a pessoa sofra. A gente espera que seja feita a justiça, que eles recebam de acordo com o que eles plantaram, né? A cada um de acordo com as suas obras. Então, o que a gente tem que plantar para a gente colher? Coisas boas, sentimentos bons, inclusive estar diante de situações como as que a gente vem presenciando atualmente, de muitos véus aí caindo, muitas máscaras caindo, e principalmente de ídolos, né? De pessoas que muitas pessoas idolatravam e agora estão vendo quem elas realmente são. Isso é uma grande prova, uma grande oportunidade de aprendizado. A gente ter que lidar com essas emoções, né, com esses enfrentamentos de decepções, porque algumas pessoas a gente não desconfiava, né? Tinha algumas pessoas que sinalizavam muita virtude, que posavam como boas pessoas, pessoas virtuosas, pessoas caridosas, né? Filantropos. E hoje a gente está vendo que aquilo era só uma fachada e que eram pessoas que são pessoas, na verdade, bem terríveis, né? Então, isso também, essas decepções diante dessas crenças que a gente tinha, são grandes aprendizados, são grandes oportunidades de evolução, né, evolutivas, da gente ter que lidar com esses sentimentos e trabalhar isso da melhor forma possível, né, inclusive desenvolvendo um dos pilares da transição, que é a compaixão. Então, independente da gente, lógico que são atitudes totalmente condenáveis,
Mas o que a gente deve esperar é que eles vão receber de acordo com o que as atitudes que eles tiveram, né? E analisando todo o cenário, a situação deles é bem delicada, bem difícil, bem ruim. Então, quando a gente tem fé, quando a gente acredita que tudo isso está acontecendo para que as pessoas agora sejam desmascaradas e respondam pelos seus atos criminosos, a gente até tem compaixão, porque não só assim a justiça dos homens, mas principalmente a justiça com relação à espiritualidade, o que esses seres vão ter que, como consequência desses atos deles, não vai ser nada fácil. E é aí que a gente tem que tentar trabalhar a compaixão, olhando a situação pelo lado espiritual. Pelo lado aqui, né, material, de como as coisas acontecem no mundo, às vezes fica revoltante porque a gente vê muitas injustiças ainda acontecendo, muita demora nas soluções, né? Às vezes tem muita gente que fala assim, mas fulano faz muita maldade, tá aí ainda se dando bem. A hora dele vai chegar. Isso, e não cabe a nós, né, ficar desejando que chegue. Vai chegar, a gente tem que ter essa certeza que vai chegar. Eles vão responder, de uma forma ou de outra eles vão responder. Se não aqui, na espiritualidade com certeza, porque ninguém sai impune, né? Às vezes pode até parecer, mas não, ninguém fica impune. Então a gente tem que ter, se a gente acredita, né? Porque tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita em Deus, tem gente que não acredita em nada, que acha que, né, desencarnou, nem fala desencarnou, né, fala morreu, acabou, né. Então, mas para quem está fazendo essa caminhada de evolução espiritual, né, de evoluir como ser humano e como espírito, como fractal da luz, a gente entende que cada um vai receber de acordo com o que praticou aqui. Então, a gente tem que trabalhar a nós mesmos, para que a gente colha coisas boas, para que a gente não se descuide e não acabe resvalando para o lado sombrio. Então, a gente é o vigiar e orar, né, constantemente. E justamente por isso a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa dos ídolos e de gurus, né? Assim como muitas pessoas que idolatravam esses aí que estão agora, que a gente tá vendo, né? Que são pessoas sem nenhuma humanidade praticamente, né? Descobriram assim, a gente tem que tomar cuidado também que no meio da espiritualidade tem muito lobo em pele de cordeiro também. Muita gente aí que fica exigindo, pregando fórmulas, como se só o que a pessoa fala que fosse o certo. Então a gente tem que ficar, né, com o pezinho atrás, porque esse caminho é muito individual. E agora a gente já está na era do sentir, então a gente sabe o que ressoa, a gente já sente o que ressoa e o que não ressoa. Então, principalmente aqueles que pregam muito de uma forma que causa medo. E se você não vibrar nessa frequência, vai acontecer isso com você. E se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa. A gente está num momento muito caótico, é natural que a gente passe por desequilíbrios. Então, se a pessoa fica falando que se você, em algum momento, que você tem que estar sempre vibrando na melhor das frequências, não se permitindo nunca vivenciar as emoções humanas da dimensão que a gente vive, que é natural, isso causa um medo. E, aí, e esse medo da pessoa, justamente esse medo que a pessoa vai cultivando de desequilibrar, de não estar vibrando na frequência que deveria,
isso vai trazendo mais prejuízo do que benefício. Então, o que que a gente tem que entender? Ah, é natural de vez em quando você sentir raiva, de vez em quando você sentir medo, de vez em quando você ficar triste, porque são sentimentos humanos e nós estamos passando por uma experiência humana num mundo de terceira dimensão. Então, é natural que a gente experimente esse tipo de sentimento. O que a gente já está numa fase que tem que entender é que a gente não deve ficar preso a esses sentimentos. Percebendo que está entrando numa vibração mais baixa, fazer os movimentos para sair daquilo. Ah, ok, dá passagem para o sentimento, deixa a raiva passar, deixa sentir raiva, reflita a respeito dela, por que, que eu estou me sentindo assim e o que, que eu vou fazer para melhorar isso. Então, este é o movimento. E a gente tem todas essas informações dentro da gente mesmo. Então, é justamente por isso que a gente tem que absorver tudo que é bom do que essas pessoas falam, tudo que ressoa com a gente e descartar o que não ressoa. Então, é um momento de se usar muito de filtros, principalmente o nosso coração, né? E os filtros emocionais, os filtros espirituais. É entender que se aquilo está te trazendo um desconforto, não é para você. Não quer dizer que esteja errado, mas não ressoa na tua frequência. Pode ressoar para outros. E aí a pessoa gosta daquele conteúdo, se sente bem, ela vai continuar acompanhando. Mas se para você não tá dando liga, não tá sendo legal, tá te jogando para baixo, aquilo não é para você. Você vai buscar algo que ressoe mais com o que você sente, com a sua, que sintonize na mesma frequência que a sua e que vai te deixar justamente elevar a sua frequência, te manter mais alegre, mais positivo, mais otimista, mais esperançoso. É esse tipo de conexão que a gente tem que fazer com o que ressoa, com o que a gente sente, com o que a gente espera desse momento, com o que a gente espera para a nossa vida, com o que a gente quer trazer e criar na nossa vida, certo? Então, o principal e primeiro guru que a gente tem que ouvir é aqui, ó, nosso, ó, até tem um coraçãozinho verde aqui, ó, que é o cardíaco, né? A cor do cardíaco é o verde, olha só. Então é assim, ouvir o nosso coraçãozinho, nosso primeiro guru, mais importante. E aí, lógico, aproveitar os ensinamentos que tanto, porque tem muito conteúdo excelente, que traz muita informação, que nos auxilia nessa caminhada, né? Nos traz reflexões que a gente fala, poxa, né? Coisas que às vezes a gente não pensaria se não tivesse aquela pessoa trazendo, né, aquela informação. Então a gente realmente tem muito conteúdo excelente, que é muito bom a gente acessar, mas é importante que a gente tenha filtro e que a gente ouça o nosso coração e perceba o que aquilo está fazendo a gente sentir. E o nosso sentir é o que está sendo, vai ser o nosso norte agora, nesse fim de ciclo aqui, e início de uma nova era, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.